Bom, agora a gente inicia, então, a nossa aula 11 do livro Conheça o Espiritismo, né, que é a nossa aula sobre família. Vocês estão enxergando os slides? Sim, Família, aula 11, sim? sim. Então, tá bom. Então, esse capítulo, ele é assim, digamos assim, de forma mais filosófica, né, e a importância da gente adotar, né, o espiritismo e o nosso compromisso perante a cônjuge, perante principalmente aos filhos, né, que ele deixa bem claro, da gente ter esse compromisso enquanto espíritas, né, de fazer, envolver os filhos nessa questão, né. Eu acredito que muito mais do que o espiritismo seria a importância da religião, né. Então, ele começa aqui com a gente, né, tá? O Emmanuel, né, no livro Vida e Sexo, ele coloca para gente, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa a constituição da família, né? Ele coloca aqui para gente. Logo em seguida, então, assim, a gente vê a importância. Então, primeiro, a humanidade, né? E segundo, ali a constituição da família como forma de educar e regenerar, né? Esses, digamos assim, os filhos, né? Que irão ser acolhidos ali, né? Ele coloca, né? Pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? Desculpa, do Emmanuel, no Consolador, ele pergunta, né, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra, né? E ele relata que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, a gente observa novamente aí a importância do lar, né, para o filho, né, para a criança que vai chegar ali, né, porque a gente sabe que o espírito ele é eterno, né, então é importante, nesse momento de que ocorre o processo da reencarnação, né, e que vem o filho ou a filha, enfim, a gente vai iluminar, vai ajudar, né, o filho a relembrar a importância, os valores, o que é certo e o que é errado, né? Então a gente vai ajudar nesse progresso, né, desse espírito que está chegando. Ele traz também a respeito no nosso lar, né, que o lar é a instituição essencialmente divina, que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e toda a alma, né? Então a gente observa mais uma vez aí um outro autor, né, falando da importância do lar, certo? Da família, né? Também. Aí ele fala aqui, né, no Emmanuel, no Vida e Sexo do Emmanuel, ele fala: identificamos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Então, o que a gente pode pegar aí? Primeiro, que a gente sabe que antes da gente reencarnar, a gente tem, né, alguns espíritos têm a oportunidade de estarem fazendo um planejamento do seu processo reencarnatório, certo? Então, alguns espíritos, dependendo da sua evolução, eles têm essa oportunidade, né? Tudo bem, fizemos o planejamento, reencarnou, né? A criança. E aí, o que acontece? Graças à misericórdia divina, a gente esquece, né, tudo que a gente planejou, tudo que a gente fez em vidas passadas, né, porque senão a gente não saberia lidar com isso, né? E aí, quando a gente reencarna, no caso, o filho, né, ele vê o pai, o modelo, né, o exemplo ali como se fosse um exemplo mesmo, né, a fim de que ele seja conduzido nesse processo reencarnatório, né? Então, é algo muito forte que ele coloca, ver nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Por quê? Porque nesse primeiro momento, até os 7 anos, a criança ela vai estar muito mais no plano espiritual do que no plano material.
diferente dos pais, né, que já estão mais, digamos assim, apegados ao mundo material, certo? Então, a importância, né, dos pais nesse momento, certo? Do processo reencarnatório aí de um novo ser. O Emmanuel também, ele coloca no livro Atenção que o lar é o centro de nossas atividades no mundo. Efetivamente, a Terra é a nossa temporária residência na vida e a humanidade é a nossa verdadeira equipe familiar, né? Então, o que que acontece? Num primeiro momento, o lar vai ser de extrema importância, não que depois ele não seja, né? Mas ele vai ser de extrema importância, por quê? Para aquela criança que reencarnou, ela ter ali os valores, né? Os valores definidos para ajudar no molde do caráter dela, né? Posteriormente, a partir do momento que ela vai para a escola, a gente já pode falar da equipe familiar humanidade. Por quê? Porque ela começa a interagir com outras crianças, ela começa a interagir com os professores, enfim, é um outro nicho, digamos assim, né? Então, primeiro a base dela ali de estrutura é a família, o mais importante, né, por sinal. E depois ela passa nesse momento aí da escola. Depois ela vai passar por um momento que dos amigos, grupo de amigos, às vezes um grupo de esporte, né, a vida social, o trabalho, né, a faculdade, enfim, todos esses momentos fazem parte aí dessa equipe familiar chamada humanidade, né? Então a cada um vai ser colocado um pouquinho naquele espírito que reencarnou, né? Só que lembrando que ele tem o livre-arbítrio dele, né? Ele sabe o que é bom e o que não é, o que ele vai querer e o que ele não vai querer para ele, à medida que ele vai evoluindo, certo? Ele traz aqui para a gente agora essa questão da função da família, tá? Então, ele coloca aqui, a principal função, né, da família é o quê? É de educar e regenerar, né? Então, ele traz aqui para a gente que, através da maternidade e da paternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Ah, então quer dizer que a gente tem que ter filho para, né, para saber que para ter crédito depois? Não é isso, né? Ele coloca a importância do planejamento familiar, né? Então, assim, à medida que os pais exercem essa função, né, de pais, né, eles têm crédito, né? A gente sabe também que a gente fala em bônus horas, né? Bônus horas dobrado, né? Porque quem lida aí com a criança, né? Por quê? Porque está ajudando aquele espírito a evoluir, né? Ele coloca também que dela surge, né, ou seja, da família surge o lar, garantindo os alicerces da civilização, né, a fim de que ajude aquela criança no processo, seja desde aprender a mastigar, né, as questões básicas, motoras, cognitivas, né, o estudar, o pensar, o engatinhar, o andar, né, então tudo aí, isso daí vai ajudar nesse processo, cada etapa da criança, né, da sua evolução, tá? Ele coloca aqui que na família funciona o princípio da reencarnação, né, executando os programas de ação do mundo espiritual, né? Então, assim, imagina só quantos a gente já teve na humanidade que contribuíram de uma forma, assim, para a evolução da humanidade, né? Por exemplo, Platão, Sócrates, enfim, todos esses espíritos que nos auxiliaram, né? O cara o Grambel do telefone, né? O do avião, enfim, cada um teve a sua contribuição, né? Então, assim, então, o que que acontece? O plano espiritual acaba sendo executado, né? Porque para cada serzinho ali que vem, tem uma proposta, tem uma programação, seja ela de evolução, geralmente de evolução daquele espírito, ou seja de missão, como a gente já teve vários personagens aí, né, na história, que ajudaram muito nesse processo de papel missionário, né? A gente tem os exemplos, o Chico Xavier, o Divaldo, a Irmã Dulce, a Madre Teresa, né? Enfim, todos esses espíritos foram espíritos missionários, né? São, né? Porque o Divaldo não morreu ainda, encarnou. Exercício da paternidade na maternidade, né? Novamente, vai ter crédito, né? No momento do desencarne.
Só que lembrando que esse crédito é se realmente cumprir o papel de auxiliar aquele ser, né, no seu processo de evolução, tá? A função da família também, para o nosso próprio aprimoramento, para a nossa própria melhora, né? Às vezes algum ajuste ali que tem que ser feito, porque não foi feito em vida passada, né? E edificação de um mundo melhor, certo? Então é isso que ele traz para a gente, a função da família. No finalzinho aqui, ele coloca assim, ó, no Instituto Doméstico do livro, tá? Conheço o Espiritismo. No Instituto Doméstico, uma organização de origem divina em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para essa edificação do mundo melhor, certo? Tá tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Fernanda, Pode falar. normalmente o que a gente tem visto ultimamente, não nos últimos 60 dias, né, que são agressões de alunos a professores, né? Que é aquele problema da violência na escola, correto? Que é muito comum isso, infelizmente, né? Então, vira e mexe, você encontra pessoal postando, colocando, né, que quem educa é a família. A escola ensina a ler, a escrever, ensina português, matemática, mas quem ensina bons modos, boas maneiras, respeito, educação, ainda é a família. A escola não substituiu isso ainda. Então, na realidade, até você fala no bônus e tal, né? Que bom que a gente não sabe que tem esse bônus, né? A gente já está aprendendo agora, né? Mas senão, porque senão todo mundo aqui querer ter filho só para se ter bônus, né? Esse bônus a pessoa acaba que ela só vai receber lá em cima, um dia, quem sabe, talvez, ou lá em cima é só forma de se expressar, né? Num outro plano, né? Então, só colocando, né? Que ainda quando coloca que toda vez, a cada nascimento, a cada encarnação, a gente tem a oportunidade de repente, em famílias diferentes, a aprender ou desaprender também, infelizmente, né? Porque vai depender muito do que você vai encontrar também, né? Exatamente. Mas é isso, é lembrar que a família, né, tem esse papel fundamental aí, porque é no pai ou na mãe, enfim, nos avós, enfim, quem cria ali, né, que vai ter o exemplo, né? Então, a base da família é essencial, né, nesse momento aí, nesses primeiros anos, né, do desenvolvimento dessa criança, né, e até essa questão de valores, não só no desenvolvimento também, né, cognitivo e motor, né. Aí depois a gente já fala aqui dessa diferença, né, que é digamos assim, é o tchan da aula, né? É muito importante a gente ter a noção dessa diferença, né, desses dois tipos de família. Isso a gente encontra no Evangelho, tem um capítulo só disso, tá? Que é o capítulo 14, ele coloca aqui, né? A diferença do que é a parentela corporal e o que é a parentela espiritual, tá? Então, o que acontece aqui? A gente sabe que o corpo vem do corpo, né? O pai e a mãe que geram ali, né, aquele espírito, o que vai vir naquele espírito é algo que já tem uma bagagem. Como que a gente sabe disso? Através do espírito, né? Porque o espírito já existia antes da formação daquele serzinho ali que vai chegar, certo? E aí a família, ela é formada mais às vezes por espíritos simpáticos. Então, o que acontece aqui? Vamos tentar deixar de uma forma bem concreta para não ficar dúvida, né? Essa família corporal que ele coloca aqui, ó, as pelos laços espirituais e as pelos laços corporais. As pelos laços espirituais, elas são duráveis e se perpetuam através das reencarnações, né? Então, são geralmente aquelas famílias que elas têm oportunidade de fazer o seu planejamento reencarnatório, né? Então, assim, geralmente a gente vai vir com quem nos é afim, tá? Isso através de um planejamento, através das nossas outras vivências que nós já tivemos, né? Então, não vai ser algo que vai, a hora que cada um desencarnar ali, acabou. Não. Isso já seria a parentela corporal, né? Então,
por algum motivo, né, a gente teve aquela, digamos assim, que passar por aquela situação, né, de parentela corporal, né? No momento que cada um desencarnar, não vai ter, digamos, uma próxima oportunidade, né, de reencarnar junto, tá? Então, a espiritual não, ela é algo muito mais além. E a espiritual, a gente pode falar não só da família ali que a gente vem, pai, mãe, avô, avó, não. Geralmente, são aqueles espíritos próximos também. Às vezes pode ser um primo, pode ser um amigo, né? Aquele amigo que você tem uma afeição muito grande. Possivelmente vocês, em outras vidas, já tiveram um contato, né? Que fez com que esse carinho, essa amizade, esse amor, essa simpatia que você tem por esse amigo, digamos assim, pode ter sido de alguma vida anterior que vocês vieram como algum familiar, enfim, né? Mas diferente da corporal, a hora que cada um morre, acabou, né? A espiritual, não. A gente vai vindo na tentativa ou de nos melhorarmos, né? Enquanto família e enquanto seres também únicos que somos, né? Ou também dessa questão de fazer algum reajuste, né? Que geralmente é o que acontece também, né? A fim de algum reajuste, a gente vem naquela família. Então, por exemplo, esses casos de reajuste, geralmente é com aquele familiar que a gente fala que a gente tem dificuldade de afinidade, né? Então, por quê? Porque em alguma vida anterior, a gente teve algum desajuste ali, né? E lembrando que o corpo procede do corpo, já o espírito, ele já existia antes da nossa formação, né? Então, a gente traz, quando a gente reencarna, a bagagem de outras vidas, né? Senão a gente toda vez vai ser criado simples e ignorante, simples e ignorante. E não é esse o objetivo. Nosso objetivo é a cada encarnação ter um processo de evolução, né? Na nossa escala evolutiva enquanto espíritos, né? E então, essas famílias espirituais, elas vêm com esse objetivo, né? Ou de evoluir espiritualmente, ou de auxiliar algum, digamos, resgate ou algum desajuste que houve em vida passada, né? Então, vamos supor que falhou na criação da criança, né? O pai ou a mãe, enfim, alguém falhou ali, vamos supor. Na próxima oportunidade, geralmente, né, ele até fala aqui no livro, que há uma oportunidade, os pais, né? Acho que é aqui, ó. Não, não é aqui. Ele fala aqui em algum lugar do livro que eu não estou localizando, que aí eles pedem para reencarnar juntos novamente, para ter uma nova oportunidade, uma nova chance aí de fazer esses ajustes que ficaram pendentes de vida anterior, tá? Ficou alguma dúvida com relação a essa questão dos dois tipos de família? Tá tudo certo? Então tá bom. Então vamos para frente. Quem cala consente, né? Vamos para frente. Então tá. Emmanuel, novamente, né? Ele coloca aqui pra gente que a regada das vidas passadas de todos aqueles que acompanham a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente, né? Afetos, desafetos, amigos, inimigos. Olha lá, a fim do quê? De ajustar e reajustar ante as leis do destino, tá? Então, o objetivo da família, né, seria esse, fazer esses ajustes e um ajudar o outro na sua evolução, né? Às vezes tem um que vem, digamos, mais atrasado moralmente que outro, né? Mas aí cabe a nós tentarmos ajudar, né, esse que veio mais atrasado espiritualmente falando, né, evolutivamente falando, a fim de que ele consiga também, né? Porque às vezes sozinho ele não vai conseguir. Então aí há a necessidade dele reencarnar naquela família, né, para ajudá-lo a prosseguir aí na sua escada evolutiva, certo? Só um pouquinho que eu estou ouvindo alguém falar aqui. Não, acho que não. É só o áudio que tá ligado, né? E aí, ele vai falar do processo, né? Ali antes do berço que ele coloca, ele quer dizer antes do desencarne, né? Depois ele vai falar do casamento.
Antes do berço, quase sempre conhece a alma humana, plenamente desperta grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Pais, amigos, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho, a caridade e a paz, porque sois responsáveis na luz da reencarnação por aquele que volta, que retorna, em nome do Senhor, a rogar-vos abrigo, a fim de burilar-se e servir, ofertando-vos, ao mesmo tempo, as mais nobres oportunidades de elevação. Né? Então, ele coloca aqui a importância da prece, né? Da gente externar para que esse serzinho, ele sinta esse amor, esse carinho, né? E lembrar o quê? Que a maternidade e a paternidade é um empréstimo, né? Que Deus faz pra gente, a fim de que a gente cuide do filho dele, né? Porque todos nós somos filhos do grande Pai aí, de Deus, né? Então, nada mais é do que a maternidade e a paternidade, esse empréstimo que ele faz, a fim de que a gente tente conduzir da melhor forma possível, né, esses valores, digamos assim, né, para ajudar nessa evolução desse espírito que vai reencarnar. Então, a importância da gente ter a prece, né, de exercitar esse carinho, né, passar essa paz, né, que ele coloca aí para esse ser que vai ter a oportunidade de reencarnar, tá? E aí ele fala do casamento, né? Bom, a gente sabe que o casamento, assim como para qualquer outra religião, uma das funções é o quê? É aí da evolução, né? Da evolução enquanto cônjuges e da evolução dos filhos que vão vir, né? A gente sabe que todas as religiões, elas acabam com esse objetivo do casamento, né? Então, ele coloca aqui, né, que não é uma incursão ao país da felicidade, feita de sonhos e ilusões, né? Por isso que ele coloca como extremamente importante, né, essa questão da gente conhecer, né, que é o que não tem acontecido, né? Geralmente, assim, há muitos e muitos anos atrás, a gente observa as separações, os divórcios, por quê? Por uma falta de, digamos assim, de conhecer, às vezes nem conhecer, que às vezes eu conheço pessoas, né, que elas se conheceram por 7 anos para decidir se casarem, né, e o casamento não deu certo, né, então o que seria isso? Seria talvez a falta ali da fé, né, a falta da oração, do diálogo, né, que a gente sabe que é extremamente importante aí no casamento, né. Ela é um tentando na área da educação do sexo, né, então como a gente já falou, o casamento, um dos objetivos é a gente evoluir, né, através dos filhos, né? E aí, então, essa questão do sexo é muito mais do que ali a questão física, né, da união, digamos, entre marido e mulher, né? Mas o carinho, né, o abraço, o toque, enfim, né? Então, é uma educação aí realmente. Exercitando a fraternidade, né, que seria isso, e esse entendimento. É um compromisso fixado antes da reencarnação. Olha só que coisa, né? Que compromisso que a gente faz, que promessa sem jeito, né? Como diz lá no filme do Chicó, lá do Alto da Compadecida, né? Então, o momento dessa união, né, ele já foi fixado antes da gente reencarnar, se a gente teve essa possibilidade de fazer esse planejamento reencarnatório, né? Então, assim, já é um compromisso que foi feito anteriormente, né? E às vezes pode ter sido feito em outra vida também, só que por algum motivo a gente falhou, então daí a gente vem nessa para tentar reajustar, né? É uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva, né? Então, a importância de um ceder, o outro também, né? Para poder dar certo os relacionamentos. Dele resulta a prole sob a responsabilidade dos cônjuges, né? Então, ele está falando dos cônjuges, né? Ele não está falando só da mãe ou só do pai, né? Então, dos dois, né? Os dois geraram, os dois têm essa responsabilidade, né? Tanto evolutiva, questão motora, cognitiva, quanto de valor, principalmente, né? E aí ele já fala da missão dos pais, né? Então, ele teve a oportunidade de reencarnar a criança, né? A primeira, digamos assim.
Qual que é essa missão enquanto pais? O que os pais têm que fazer, né? Eles têm que se aproximar de Deus, a alma dos filhos. Então, a importância da prece, de ter uma religião. Por quê? Porque isso vai ajudar nesse processo de aproximação, né, dos filhos com relação aos valores cristãos, né? Aplicar-se a estudar os instintos bons e maus que a criança manifesta desde pequenininho. Isso a gente já falou em outras aulas, já falamos hoje aqui também, né? Mas a gente tem que ter a noção que o quê? Que a criança, a gente consegue moldar o espírito dela até os 7 anos dela. Por quê? Porque ela ainda está muito mais no plano espiritual do que aqui, né? Às vezes a criança consegue ver, né, coisas que a gente não vê. Por quê? Justamente porque ela está mais lá do que cá, né? Então, a gente observa também aquelas crianças, a gente observa às vezes uma criança maldosa, né, que coloca o pé para o outro cair, né, ou que vai lá, puxa o cabelo do outro e fala que não foi ele, né? Então, o que que é isso? É o espírito que vem as bagagens anteriores que ele trouxe de outras vidas, né? Lembrando, a gente não decorre do corpo, a gente decorre do espírito, né? Então, toda essa bagagem que a gente tem de vidas passadas, elas vão nos auxiliar ou não, né, na nossa jornada evolutiva. Então, a gente, enquanto pais, né, é extremamente essencial fazer essa observação, a fim de que a gente consiga moldar, ainda até os 7 anos, aí, o espírito dessa criança, a fim de que a gente ajude ela a evoluir enquanto um bom espírito, né? Também outra missão dos pais, combater o orgulho, o egoísmo, antes que se lancem raízes profundas, né? Então, se a gente observar que a criança, quando ela reencarna, ela já vem com essa tendência, né, ao egoísmo, ao orgulho, e a todos os vícios que a gente observa, os defeitos, né, a gente ainda consegue moldar, né, até os 7 anos, tá? A tarefa não é tão difícil, e o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando-nos a conhecer a causa das imperfeições da alma. Então, a importância da gente, enquanto espírita, a importância não, a nossa missão enquanto espírita, de passar esses valores, né, para essa criança aí que está chegando, ou que chegou. Então, a importância da gente exercitar o hábito da prece, né, da gente estar frequentando aí uma casa espírita, tá levando os filhos na evangelização, né? Então, tudo isso vai ajudar no processo evolutivo daquele ser que está reencarnando, certo? Alguma pergunta, gente? Falando assim, até bem facinho, né? Fala assim, você não é mãe ainda nessa vida, né? Para você é fácil falar, né? Não, mas colocando assim na impressão, puxa, bem que fácil, meu Deus do céu, só seguir o manual de instrução aí. Não vem, o bichinho não vem com uma instrução. O problema é que não veio o manual, né? Exatamente. Mas assim, ó, uma coisa que eu comecei a observar, né, que assim, eu não sou espírita de berço, né, eu me tornei espírita em 2012, então assim, eu observo muito isso no centro. Geralmente, o filho, o neto, o que seja, né, de trabalhador espírita, você observa uma diferença tão grande entre aqueles, por exemplo, estou falando dos jovens, que é o público que eu lido, né? E até a criança já observei isso. Você observa uma nítida diferença. Parece que tem um vácuo no meio, né? Daquele que ele vem desde o berço espírita, né? E daquele que não, né? Então, assim, é muito grande a diferença. Você observa no comportamento da criança ou do jovem, né? No caso, observa no jeito que ele fala com os outros jovens, né? Tom de voz, a questão da educação, né? Então, é nítido, né? Então, o filho, o neto, enfim, o sobrinho de trabalhador espírita, que ele sempre está frequente na casa, ele tem uma diferença muito gritante em relação àquele jovem ou aquela criança que ela não é filha, enfim, de trabalhador espírita, né? Então, isso é muito nítido. Eu não sei se, no caso, a Malu, que já frequenta há muito tempo, se ela observa isso também, mas ela que vem de de outra cidade, né? A minha vivência é só aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Ela já vem lá de Goiás também, que eu não sei se ela já conseguiu observar isso. Você quer falar um pouquinho disso, Malu? Mas é muito diferente mesmo. Desculpa. Diferente porque já começa a ver desde cedo a prática da caridade.
Então, ele já sente necessidade, ele já vê o próximo como realmente um próximo. Então, desde pequenininho, quando você está ensinando, quando você vê, já quer praticar a caridade, já quer ajudar, e é importante que se leve em todos os trabalhos, na campanha, em todos os trabalhos que vai, para poder despertar nessa criança também, não só a teoria, né, mas a prática. E a gente vê que é diferente, realmente, é diferente. E a gente está vendo agora, anterior você falou aí dos professores, a gente está vendo agora, nessa ausência das salas de aula, né, a tarefa dos pais em casa. Então, aí eles estão vendo que realmente é necessário educar em casa, não é a escola que educa, né? Então, os pais estão tendo esse papel agora de professor, né? Então, quando a criança é evangelizada, se bem que também a gente falar só espírita, pensar que é só o espiritismo que salva, mas não é, né? Quando a criança é evangelizada, em qualquer que seja a religião, é bom. Isso é fundamental. É necessário que você leve a criança para a religião, porque se deixar ela crescer, para ela escolher depois, deixar crescer, depois escolhe o que quer ser, é difícil. É difícil, depois que já tem ideias na cabeça, né, do adolescente, daí já é muito mais difícil você voltar com essa criança para a religiosidade de novo. Então, é necessário que seja nasceu, já vai para a igreja, já tem que aprender a praticar as coisas de Deus. Exatamente. E eu falo muito isso por mim. Quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre me levou, né? Que gente, fugiu a palavra. Ela é católica. E aí, então, ela sempre me levou, né? Na questão do batismo, a questão também da primeira comunhão, né? E aí, quando chegou a parte da crisma, eu já não quis ir, né? Então, assim, ela ia na missa e tal, mas, assim, hoje em dia eu observo no meio espírita, né, que, querendo ou não, o espiritismo, ele tem uma prática mais, né? Não que as outras religiões não tenham, né? Mas, assim, o espiritismo, ele prega muito essa questão de você praticar, né? Então, e aí eu observo isso. No caso, eu fui um exemplo desse, né? Eu comecei, aí eu não quis, e aí aprendi depois pela dor, né? Que foi quando a dor apertou, daí eu busquei e vi que eu tinha necessidade de ter uma religião, e aí foi no espiritismo que eu me encontrei, né? Então, eu observo realmente isso, a importância da gente levar mesmo, né, a criança, independente da religião, para ela praticar, né, para ela entender a importância dos ensinamentos do Cristo, de Deus, enfim, né, no que ela acredita ali, para que a vida seja não mais tranquila, mas assim, em momentos desafiadores, ela consiga superar, né, digamos assim, né, eu observo muito isso, falando por mim, né, hoje em dia eu observo, assim, digamos assim, muito mais amadurecimento do que antes, né, por quê? Porque tem a religião, né? Então, a importância da gente tê-la e da gente passar para os nossos, né? Para os nossos herdeiros, aí, digamos assim, né? Bom, dando continuidade aqui, né? Ele pergunta lá no Livro dos Espíritos se nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Ao contrário, né? Bem grande influência exerce, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um do outro, né? Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falhar no seu desempenho. Então, voltando àquele questionamento do João, né? O próprio Livro dos Espíritos, ele fala, olha lá, quem que é educação, né? Quem que é missão? Desenvolver a educação? Os pais, né? É no lar que ele vai estar aprendendo, né? Então, e aí a gente tem que tentar seguir, né? Porque a gente é exemplo, né? Então, assim, se o lar é desestruturado, se o pai grita com a mãe, se a mãe grita com o pai, né? A criança vai crescer assim, ela vai entender porque é o exemplo que ela tem. Ela vai entender o que é certo é aquilo ali, é o que ela tem de conhecimento de mundo e ela vai crescer daquele jeito também, né? Então, por isso que é a importância da gente
ter, né, ali um lar, tentar ter um lar estruturado, né, para a gente ver a missão que a gente tem perante quem vai reencarnar, né. Ali a gente falou um pouquinho, né, da evangelização. Então, o Emmanuel ele traz para a gente, né, que esse período infantil e sua primeira fase é o mais importante para todas as bases educativas. Vou só virar aqui. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer os seus deveres de orientação aos filhos, das grandes revelações da vida, né? E ele coloca aqui no livro também que os pais, eles respondem espiritualmente, né, dos que ressurgem no educandário da carne, certo? Então, a gente tem que ter a nossa competência, né? Depois a gente vai ser cobrado por isso, né? Ele coloca aqui, os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Por quê? Primeiro que ele vai estar convivendo com outras crianças de diferentes realidades, né? Ele vai começar essa questão a perceber essa importância do dividir, do compartilhar, do praticar, né? Essa questão da caridade, do amor, né? Então, tudo isso vai ajudar na escada evolutiva daquele ser ali que está reencarnando, certo? Ele coloca aqui também no livro, ainda nessa parte da importância da evangelização infanto-juvenil, que o livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Então, às vezes a gente acha que na evangelização infantil a criança vai estar só brincando. Não, né? Ela vai ter toda uma série de atividades, né? Que vão ajudar nesse despertar aí, digamos assim, né? E o livro é um exemplo disso, né? A ordem significa artigo de lei para toda a idade, né? Que ele traz aqui o André Luiz no livro Conduta Espírita, tá? Então, é importante, sim, a gente espírita matricular os filhos nessa questão da evangelização, tá? Aí agora a gente falou da missão dos pais bastante, mas os filhos também têm, né, a sua competência, a sua responsabilidade, né? Honrar pai e mãe. A gente tem um capítulo só para isso no Evangelho, né? Essa competência aí dos filhos em relação aos pais, né? Não é só respeitar, né? Não é só o que o pai e a mãe falar, a gente obedecer. Não, honrar pai e mãe está muito além disso. É a gente assistir eles nas necessidades, principalmente físicas, né? Que com o tempo, devido ao envelhecimento, né, uma questão de saúde, eles vão ali, digamos assim, vai ficando mais desafiador. Às vezes levantar, às vezes andar, às vezes dirigir, né? E assim, é importante a gente, enquanto filho, entender isso, né? Que também, ao mesmo tempo que às vezes eles querem ser independentes, né? Mas para eles é difícil aceitar, porque você vem a sua vida inteira tendo uma responsabilidade, digamos assim, conseguindo fazer, dirigir, por exemplo, que é um exemplo bem superficial, digamos assim, né? Então, você aprendeu a dirigir sua vida inteira, você dirige. E aí chega um momento que você não consegue mais, às vezes que você esquece onde você tem que virar, né? Ou às vezes que não engata a marcha ali, como tem que engatar, né? Então, é difícil isso para eles também, né? Porque você já vem. Então, assim, a partir do momento dos filhos identificar isso e respeitar, né? E ajudar nessa necessidade, né? Oferecer ajuda, né? Enfim, a conversa, o diálogo, né? Então, ele coloca isso, esse honrar pai e mãe não é só obedecer, e sim ajudar, né? Financeiramente falando e principalmente moralmente, né? O carinho, como a gente observa aí na foto, né? O amor, às vezes, eu lembro muito do meu avô, né? Ele repetia muito, 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 né? Então, a gente precisa ter paciência, porque aí surgem as doenças, o Alzheimer, a demência, né? E a gente precisa ter paciência de ouvir, né? Essa questão aí. Por quê? Porque é algo da idade, né? É normal, é o corpo, né? É cercado de cuidados, como eles fizeram conosco, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? É muito importante a gente lembrar disso. Quem que ensinou a gente, né? Deu de comer pra gente, quem que ensinou a gente a mastigar, né? A gente engatinhar, andar, falar, enfim, né? Todas as fases aí que a gente precisou eles, né? E agora, mais do que nunca,
a gente precisa ajudá-los nesse momento também, né? Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial, né? Então, às vezes, aquela família que tem 8, 9, 10 filhos, né? E os pais deram um dobrado a vida inteira, tentando proporcionar o melhor que estava ao alcance deles, né? Então, aí chegou a vez da gente tentar ajudá-los nesse momento aí, que acontece, né? Da questão da idade, tá? Então, os pais têm as suas missões, mas os filhos também têm as suas missões, né? Enquanto filhos. Aí ele fala dessa questão dos problemas no lar, né? Ele fala assim, quantas criaturas vulgares atravessam, né? A florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. Então, ele está falando no momento ali que a gente comentou, né? Que é quando não tem toda essa preparação para o lar. Conhece, mora junto. Conhece, mora junto, né? Então, ele vai falar nesses slides, ele vai falar disso, da importância, mesmo a gente conhecendo, né, passando por essa fase de noivado e tudo mais, né, o assunto mais trivial assume o singular enquanto as palavras mais fúteis, não fica idealizando, né, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Por quê? Principalmente se a gente é muito egoísta, né? Se a gente é muito orgulhoso, então a gente vai acabar deixando isso sobressair e aí não vai dar certo o relacionamento, né? Não há concessões recíprocas, não há tolerância, por vezes nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem, o gosto de conversar. Então, isso é normal, a gente observa em vários lares, normal não, né? Na verdade, é anormal. Mas de tanto que acontece, acaba virando normal, né? Então, assim, o diálogo acaba deixando, né, de ser exercitado, cada um fica num canto, ninguém fala nada, um vai no celular, o outro vai na TV, né? E em vez de tentar resolver, não, cada um vai se afastando um do outro, né? Daí em diante, os mais educados respeitam, né? Então, vão convivendo, apesar de ter a diferença ali e os dois terem orgulho, egoísmo e não tentar conversar, né? Os mais rudes mal se suportam, e aí é quando os filhos observam, né? Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos, né? Então a criança, ela tá vendo tudo o que tá acontecendo. E às vezes o que acontece? Ela acha que é culpa dela, né? Por às vezes alguma discussão que ocorre, um ou outro fala, né? Enfim. E aí ela acaba se vendo como culpada, né? Daquele relacionamento ali não tá dando certo. E aí a gente tem que lembrar o que também? Que ela vai levar aquilo para frente, né? Que para ela é o que é certo ali, né? Então a importância, na verdade, assim, os problemas acontecem por quê? Porque a gente não tem, digamos assim, uma preparação, né? É difícil a gente ver aquele lar que se formou que tem uma preparação, né? Ou então, teve a preparação, aconteceu a junção, o casamento, que seja, né? Mas, por conta de personalidade, né? Por falta de valores, enfim, acaba se deixando sair o orgulho, né? Em detrimento, e aí não dá certo o relacionamento, né? Esse é o grande desafio. Por quê? Porque falta o diálogo, falta a fraternidade, falta a empatia de se colocar no lugar do outro, né? Mas e aí, tem jeito, né, da gente combater isso, esses problemas no lar? Sim, para nós espíritas, para nós cristãos, a gente sabe que o quê? Que o Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor, né? Por isso que é importante a gente, enquanto espírita, e tem outras religiões que adotam isso também, a gente fazer a prática, né, do culto do evangelho no lar, né? A gente começar com a prece. Eu quero harmonizar meu lar, então vamos começar com a prece, né? Então, a gente sabe que o Allan Kardec fala que a prece é o meio mais eficaz, a gente combater todo o mal, né? Então, começa com a prece, criar, cultivar o hábito da prece. Depois, o próximo passo é o quê? O culto do evangelho no lar. A gente escolher um dia na semana, um horário fixo,
né, para a gente, junto com a família, convidar a família. Minha família não quer, não tem problema, faça sozinho, né? Para abrir, fazer uma prece, ler uma mensagem e fazer uma leitura, ou acaso, ou uma leitura sistemática, né, do Evangelho. Então, cada semana você pode ler um capítulo também. E conversar com a família a respeito daquele capítulo que foi lido, né? E aí, a gente fazendo isso, a gente observa o quê? A gente observa uma limpeza no nosso ambiente doméstico, uma limpeza espiritual, então a gente acaba afastando esses pensamentos, né, ruins, esses pensamentos de orgulho, de vaidade, né, no nosso lar. A gente afasta isso e dá lugar ao quê? Aos pensamentos, aos bons sentimentos, aos espíritos amigos, que eles vão depositar todo o remédio que aquela família necessita, a fim de que aquela família continue, né? Continue com a sua missão, certo? Ele coloca aqui, ó, a presença do Cristo produz a paz e desperta a necessidade da gente auxiliar. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro. Né? Então, nós espíritas, nós temos várias maneiras de a gente colocar o Cristo em casa. Prece, né? Ter o hábito da prece é o primeiro deles, cultivar o culto do evangelho no lar, procurar uma casa espírita ou um posto de assistência, né? A fim de que a gente tenha bom ânimo, nos motive, né? Esse momento que a gente está vivendo, eu não sei vocês, mas eu sinto muita falta de estar lá, né? Em contato com as outras pessoas, de trabalhar, né? Isso faz muita falta mesmo, né? A gente observa isso até no nosso próprio comportamento, né? Então, a importância da gente, enquanto espírita, é exercer, praticar esses ensinamentos que a gente tem na nossa doutrina e passar isso para os nossos filhos, né? A fim de que eles passem para os filhos deles, que vão passar, e assim a gente vai cumprindo a nossa missão, seja na nossa evolução, ou seja na evolução daquele filho, daquela criança que veio no nosso lar, certo? E para a gente finalizar, a gente tem algumas sugestões aqui de livros, né, que ele coloca, que é o que a gente embasou bastante, né, os slides de hoje, né, que é o Vida e Sexo do Emmanuel, tá? Para o jovem, a gente já tem esse livro aqui, O Jovem e a Família, né? Que é um livro, assim, mais objetivo, que ele fala mais, vários capítulos com relação à família, né? E temos esse livro para o instrutor, que é o Adolescência, um Desafio para Pais e Educadores. Certo, gente? Certo. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Malu, quer complementar aí com alguma coisa? É isso mesmo, Fernanda. É isso mesmo, da família. Importância a gente estar conectado, né? Entre a gente com Deus, né? Eles falam, casamento sem o Cristo no lar é um casamento também que realmente não dá certo, né? E a gente está vendo muita falta de valores, né? Então, pessoas não estão importando muito, mas essas lições que a gente recebe pelo caminho, vamos ver o que vai acontecer para o futuro, né? Tá? É isso. E eu acabei esquecendo de falar, né, das reencarnações compulsórias, que são aqueles espíritos que eles estão tendo as últimas oportunidades, né, de reencarnar a fim de evoluir, né? Então, esses espíritos, eles não têm esse momento de planejamento, né? São aqueles espíritos, por exemplo, que homicidas, estupradores, né, enfim, que cometeram, digamos, algum atentado à vida, né? E aí nas suas encarnações não estão conseguindo evoluir, então eles vêm compulsoriamente, né? E aí eles nascem, lembrando que a gente tem o livre-arbítrio, né? Que é o nosso poder de escolha, e aí eles têm a opção ou de melhorar ou não, né? Então daí a esses espíritos eles não são dadas as oportunidades de fazer o seu planejamento reencarnatório. Ele desencarnou, a gente não tem como falar em tempo, né? Mas ele não vai ter aquele preparo que um espírito teria, né? E aí ele vem do jeito que ele vem, né? E aí, às vezes, ele nasce com alguma deficiência mental também, né? Ou algum desvio de conduta. Por quê? Porque ele não teve o tempo para ele ter um planejamento. Digamos assim,
um apoio espiritual ali, né? Mas a gente sabe que tem os espíritos que estão amparando ali naquela nova jornada dele, né? E aí cabe também muito a esses espíritos o poder de escolha, o livre-arbítrio, né? E melhorar na sua próxima jornada ou não, né? Consciências que ele tiver também de que a reencarnação é uma bênção, né? Então, ele tem de aproveitar, igual você falou, pode ser a última reencarnação dele aqui, né? Para ele melhorar. Mas ele tem o livre-arbítrio de melhorar ou de estacionar, né? Então, é complicado, mas sigamos Gente, em... alguém tem alguma dúvida aí? As meninas, Dona Lucida, Dona Helena, Eurides. Eurides está quietinha hoje, o que que foi, Eurides? Um frio. Ah, é o frio. É o frio mesmo. João, tá tudo certo? Fernanda, você colocou, tipo assim, você falou assim, do sentimento da necessidade da presença lá no centro, da ausência que você está sentindo e tal. Se você parar para pensar, esse afastamento, de repente, ele foi necessário para que todos nós criássemos hábitos novos. De repente, a gente, eu pelo menos, eu percebi em mim mesmo uma melhora espiritual nesses últimos 60 dias que, olha, que eu não tinha sentido, sabe? Você, como é que eu vou dizer assim? Você desenvolve novos hábitos, eu desenvolvi novos hábitos ao longo desses 60 dias, que são 60 dias que a gente está nesse afastamento social, né? Então, sabe, eu acho que tem um lado ruim, tem, claro que é, mas por outro lado, tem um lado bom, né? E aí cabe às pessoas, cabe a nós tomarmos, é o tal do livre-arbítrio, tomarmos a iniciativa do que, não, vamos, tá, tô afastado, tá afastado. Não, você tem que buscar alguma coisa. Você tem programações na TV da parte espiritual que é muito interessante. Você pode usar disso, você pode usar a internet, você pode, aquilo que eu falo, eu ouço palestras o tempo todo, tal, quando eu estou no escritório, no meu trabalho, que é possível, porque tudo é uma forma de aprimoramento, tudo é forma de você conhecer, você vai ouvir outras pessoas falar de algo que de repente você já sabia, mas que você não estava no esquecimento. Então, é importante isso. Até eu aprendi uma prática já faz alguns dias e eu tenho colocado o tempo todo, que é a seguinte: eu sou um com Deus. Deus me ama e me perdoa. Eu também amo e perdoo a todas as pessoas. Porque Deus está presente em cada um de nós. Se Ele me ama e me perdoa, por que eu não posso amar e perdoar também? Por que eu sou melhor que algo, que alguém, se a divindade suprema faz isso o tempo todo por nós? Por que a gente não pode seguir o mesmo exemplo, né? Isso eu tenho colocado, eu tenho feito o tempo todo, sabe? É como se fosse um mantra, é tão gostoso, se percebe, sabe? Que você acorda de manhã, às vezes à noite o sono vai embora e você já começa a fazer, ter a calma, ter a calenta, sabe? Eu pelo menos tenho visto com esses olhos no caso, tá? Isso é muito importante, né? Porque é o que você falou, a gente poderia ficar só reclamando, 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 mas como é um processo de mudança, né? A gente tem duas opções. Ou a gente reclama, 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 ou a gente E fala, não, tá bom, vou reclamar, mas eu também quero procurar outras formas, como que eu posso Claro, melhorar, né? Como que eu posso não ficar reclamando, 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 né? Então, daí é onde eu procuro os meus meios, né? Eu confesso correto. também, sabe, João, eu falo que eu estava muito no automatismo, sabe? Eu estava muito no automatismo, e esse momento serviu para ressignificar muita coisa, assim como você adquirir novos hábitos, sabe? Eu não tinha essa necessidade de agradecer pelos meus ancestrais, aprendi isso, e isso me faz muito, Legal, legal. muito, Muito muito bom, bem, muito de bom verdade, de sabe? Então, assim, é um momento que a gente precisa, sim, né? Tentar cuidar, principalmente aqui, né? Para a gente não cair nessa reclamação, porque reclamação é o quê? A gente clamar duas vezes, né?
e procurar outras mesmo. formas, Não, lives, a gente está tendo várias lives também, né, espíritas aí, e não espíritas também que ajudam, né, nesse processo. Sim. E esse dias eu estava vendo também, né, o Luciano até comentou, agora, a hora que voltar, né, fisicamente, a gente vai ter que continuar com essas questões de videoconferência, porque quantas pessoas a gente conseguiu atingir que a gente nunca tinha atingido. Correto, é verdade, Né? porque talvez nem todos tenham o tempo ou a disponibilidade de ir até. Então, e com relação a reclamar, você reclama, melhora alguma coisa, muda alguma coisa? Não. Então, tipo assim, para que reclamar? Se é muito mais fácil você ver um outro lado, uma outra forma, no caso, né? Acho que é isso. E você falou de antepassados, a gente sempre fala em anjo da guarda, né? Então, o anjo da guarda normalmente é um dos antepassados. Quando você reza para o teu anjo da guarda, você está rezando para eles, né? Então... É verdade. É isso aí. Legal, Fernanda. Mas é isso, gente. Malu, você faz a prece para a gente finalizar, por favor? Vamos, nesse instante, agradecer por mais uma aula, mais um aprendizado, mais esse contato entre os irmãos, pela presença amiga da espiritualidade em torno de nós. Agradecer por tudo que nos é ofertado. Senhor Jesus, abençoe a nossa perseverança para que tenhamos sempre em mente a necessidade do nosso progresso, possamos estudar, possamos aproveitar a nossa reencarnação aqui na Terra, nessa escola de aprendizado. Possamos procurar evoluir, seguindo sempre o rastro luminoso do seu Evangelho. Senhor Jesus, nos dê uma boa noite de sono, um bom final de semana, bom ânimo a todos nós. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Amém. Assim seja. Malu, o encontro fraterno lá de Goiás é semana que vem? Não sei. Ninguém me Aquele falou, dia não é? Tem uma programação aí? Então, eu tô no grupo aqui, eu já nem sei, mas eu acho que assim. Deixa eu ver se é semana que vem, peraí. Para a próxima aula, Fernanda, é o capítulo 12 do livro? Isso, capítulo 12. E eu acho, na verdade, assim, quando eu fiz o download do Há 2000 anos, eu não sei porquê, ele fez o download para mim só até o capítulo 3 da segunda parte. E aí, estava no meu computador, né? Aí hoje eu baixei pelo celular e eu vi que ele tem muito mais, né? Então, vai ficar muito capítulo para trás. Eu não tinha me atentado a isso, né? Então, acho que semana que vem a gente pode fazer 2 capítulos. O que vocês acham do Há 2000 anos? Capítulo 1 e capítulo 2, então, da segunda fase, é isso? Isso, da segunda parte, e o capítulo 12 do Conhece Espiritismo, que é o culto do Evangelho no Lar. Eu acho que pode ser, né? Então, tá. Eu vou procurar me informar a respeito dessa questão do encontro fraterno, porque se for encontro fraterno online, daí a gente não tem, né? Que vai ter um encontro fraterno de série. Eu só vou confirmar essa questão, se for semana que vem, daí a gente não tem o estudo, tá? Mas aí, se não for, daí a gente tem normal, que é o capítulo 12 do Conheço o Espiritismo e o capítulo 1 e 2 da segunda parte do Há 2000 anos. Correto. Certo? Corretinho. Legal. Gente, um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus, que Deus cuide de vocês. Dá um abraço aí na Neiva, João. Melhoras Será entregue. para ela. Com certeza. Tudo de bom, gente. Fiquem com Deus, tá? Vou finalizar Amém. aqui. Vocês também. Todos vocês. Beijo. Até mais.